Paz do Senhor, igreja? Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Assenta glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Estou muito feliz de poder anunciar a palavra de Deus. Isso é um privilégio para a gente, né? Poder falar desta palavra a qual o Senhor deixou para nós. É um privilégio, nós somos privilegiados de poder ter a Santa Escritura nas nossas mãos, poder trazer ensinamentos, ser ensinados, porque Cristo ele pagou um preço muito alto para que esta palavra chegasse até mim e até você. Lembre bem disso, você, eu, somos agraciados por poder ter a palavra em nossas mãos. Saiba que somos privilegiados de poder anunciar a palavra de Deus, pois existem países que já não pode mais pregar o evangelho. Existem nações que não pode mais levar uma Bíblia na mão ou debaixo do braço. Existem nações que, se você pregar o evangelho, você é preso. E muitas pessoas estão se acovardando e não anunciando mais a palavra de Deus, não anunciando mais o ide, a qual é uma ordem direta dada pelo Senhor Jesus. Em Mateus nós vemos que ele dá essa ordem, ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem dada pelo Senhor. Foi o próprio Cristo que, sendo em forma de Deus, desceu essa terra, cumpriu a vontade de Deus, anunciou a palavra e nos foi exemplo para que possamos seguir as suas pisaduras, diz o nosso irmão Isaías, para que possamos seguir as pisaduras de Cristo. Quero já agradecer a vida do Isaac, meu irmãozão, o Tiago, esses dois homens de Deus. Ele falou que admira muito, eu fico muito feliz quando ele fala isso, o Tiago, entre outros irmãos, porque ele é uma bênção de Deus, é pregador da palavra. E eu também te admiro muito, meu irmão, sou muito fã seu, do Tiago, pastor, vocês são uma bênção de Deus. Sou muito feliz de poder estar junto com vocês, de congregar aqui, poder hoje anunciar a palavra de Deus na minha casa, onde eu congrego, onde eu sirvo, onde eu sou instruído, onde eu sou ensinado, pela vida do nosso anjo da igreja, do nosso pastor Carlinho, a sua esposa missionária Débora. Sou muito feliz e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida do nosso pastor, e que Deus continue sempre abençoando o nosso ministério, que Deus continue sempre abençoando a vida do nosso pastor, que ele é um canal de bênção, ele que abriu as portas para que pudéssemos anunciar a palavra. Ele entendeu o reino de Deus, por isso ele dá carta branca para eu e você fazer a obra com excelência, porque ele confia em nós, ele sabe do chamado de cada um, ele sabe do potencial de cada um, por isso ele nos dá a oportunidade para poder falar do amor de Deus. Infelizmente outros ministérios não têm essa mesma visão, mas nós temos a visão do reino, nós temos um pastor abençoado, nós temos um líder abençoado, um líder que tem visão do reino para poder crescer, ele crescendo e nós crescendo junto com ele, para a glória de Deus, amém? Quero também exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, pela maravilhosa mulher que ele me deu. Meu amor, se coloque de pé, em nome de Jesus. Hoje, graças a Deus, somos casados, louvado seja Deus, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, uma mulher que chegou no momento certo da minha vida, do meu ministério, que confiou e ainda confia em mim. Eu sou apaixonado por você, meu amor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, abram a Bíblia, a palavra do Senhor, em Filipenses. Cartas aos Filipenses, capítulo 3, e o versículo 7. Aqueles que acharam, digam amém bem gostoso.
Tem mais gente procurando. Sabe o que é gostoso, evangelista missionário? É eu escutar o barulho da Bíblia, né? Porque muitas pessoas já estão deixando, né? E ficando pelo celular. Mas é tão gostoso, missionário, se ouvir a Bíblia sendo esfolheada. Tão bom, né, ouvir. Nós temos uma oportunidade tão linda, né? Né, missionário? Sabe que eu te amo muito, né? Você faz esse fundinho aí, você deixa eu aqui louco para louvar. Meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim, ó: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Pode fechar a sua Bíblia, redobre agora a sua atenção. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo trazendo um versículo dentro de um contexto onde ele está exortando e guardando os obreiros bons dos maus obreiros. E ele fala assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Falar de Paulo, nós temos que lembrar quem era esse homem. A Bíblia, ela diz que Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja do Senhor, um homem com um conhecimento vasto da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, um homem que conhecia os profetas, tanto os maiores como os menores, um homem que era zeloso pela lei do Senhor, que amava servir a Deus. Saulo era um homem que foi criado aos pés de um doutor chamado Gamaliel, um doutor da lei, um homem muito sábio, que ensinava a respeito da lei do Senhor. A Bíblia diz, deixa escrita, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E Paulo, ele perseguia a igreja do Deus vivo. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, que um dos nossos irmãos, por nome chamado Estevão, um diácono da casa do Senhor, que foi escolhido no capítulo 6 para ajudar os nossos irmãos que anunciam a palavra, pois o próprio Paulo disse que não poderia parar de anunciar a palavra. Por isso ele deu uma ordem instruída pelo próprio Deus para levantar alguns diáconos da igreja para poder servir enquanto ele anunciava a palavra. Estevão foi um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que antes da sua morte prega todo o Velho Testamento para os fariseus daquela época, os conhecedores da lei, os que anunciavam, mas não viviam, os que mostravam, mas não andavam no caminho que mostravam. Estevão agora está ensinando e pregando para eles o Velho Testamento. E a Bíblia diz que Estevão é apedrejado até a morte. E quem está ali consentindo na morte de Estevão é o nosso irmão Saulo, o apóstolo Paulo, que escreve quase todo o Novo Testamento. Nós vemos que Paulo já era um perseguidor e estava no momento da morte de Estevão. No capítulo 8, logo após a morte de Estevão, Paulo, ele pede cartas aos seus líderes para ir perseguir o povo de Deus que anunciava a palavra. O povo de Deus naquela época era conhecido como o povo do caminho, aqueles que anunciavam o caminho. Quem era o caminho? Jesus era o caminho. Por isso ele disse em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele disse que Ele era o caminho, Ele continua sendo o caminho. Ele disse que Ele era a verdade, Ele continua sendo a verdade. Ele disse que era o caminho, Ele continua sendo o caminho. Ele disse que Ele era a vida, Ele continua sendo a vida. Ele disse que Ele era a verdade, Ele continua sendo a verdade. Então agora Paulo pede carta aos seus líderes para ir perseguir o povo de Deus. Paulo vai atrás do povo de Deus. Interessante que no capítulo 9 de Atos, ele descreve, no capítulo 9, ele descreve que ele estava indo perseguir e levar em prisão aqueles que anunciavam a Jesus Cristo. Só que no caminho de Damasco, quando Paulo está indo perseguir os nossos irmãos, a Bíblia diz que no meio do caminho aparece o dono do caminho. Aparece aquele que diz: eu sou o caminho. No meio do caminho indo para Damasco, a Bíblia vai dizer que Paulo é cercado por um resplendor de luz. E dentro dessa luz sai uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo, ele ouve aquela voz, e a Bíblia diz que ele cai por terra, dizendo: quem és tu? E essa voz se revela a Paulo dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Naquele momento Paulo, ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento Paulo, ele encontra com o Senhor de uma forma extraordinária. Cristo se revela a ele falando do meio de um resplendor de luz, ao ponto de deixar o apóstolo Paulo cego, ao ponto de ele ficar 3 dias sem comer e sem enxergar. A Bíblia diz que essa voz fala para ele: Paulo, por que recalcitrar contra os aguilhões? Por que ficar, parafraseando, dando socos em ponta de faca? Por que você resiste tanto, Paulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava indo perseguir a igreja de Deus. Paulo está indo perseguir a igreja do Senhor. E quem se revela a ele é o dono da igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Talvez tem pessoas perseguindo o seu ministério. Talvez pessoas estão dizendo mal na maneira que você prega, na maneira que você louva. Talvez tem pessoas olhando para você dizendo: não adianta mais buscar, não adianta mais orar, não adianta mais falar do amor de Deus, não adianta mais jejuar, não adianta mais orar. Eu quero dizer para vocês que essas pessoas não estão perseguindo você, mas estão perseguindo aquele que levantou você, a saber, Jesus Cristo. E Ele vai se levantar para dizer: duro é para te recalcitrar. Eu quero falar para você: fique em paz se está vindo a perseguição. Eu quero falar para você: fique em paz se estão vindo dedos de apontação em seu ministério. Não existe coisa maior do que ser perseguido. Sabe por quê? É a prova que eu e você estamos no caminho certo, fazendo a vontade daquele que nos chamou. Por que Paulo, ele fala assim, ó: eu deixo de fazer tudo o que eu conheci por causa de Jesus. Eu reputei, em outra tradução diz, por esterco, por causa de Jesus. Porque para mim o que era ganho, eu reputei por nada, para servir a Jesus. E ele foi um homem muito sábio. Olha o que ele fala no
em Filipenses mesmo, ele fala assim, ó: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse Paulo que perseguia a igreja do Senhor, esse Paulo que teve um encontro com o Senhor, todo o ensinamento que ele teve criado aos pés de Gamaliel, achando que ele fazia era certo, porque ele era um fariseu. Paulo, ele sabia e confiava com toda a sua força que o Messias, ele ia se manifestar, mas de uma forma diferente, não como Cristo se manifestou, não como Cristo veio em humildade e simplicidade, sendo comparado a uma ovelha que é levada ao matadouro. Ele esperava um Cristo, um Messias diferente, mas Cristo, ele se manifestou para mostrar tudo que eles acreditavam era diferente do que aquilo que a promessa estava de pé, do que aquilo que a promessa tinha falado a respeito da vinda dele. E quando Paulo, ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele consegue entender o seu chamado, ele consegue entender por que Cristo apareceu na vida dele. As maiores pregações de Paulo era cristocêntrica. Ela falava sobre Cristo, sobre a vida de Jesus, sobre a volta de Jesus. As pregações de Paulo, não tenho nada contra, porque eu gosto quando Deus envia os teus servos para nos trazer alegria, para nos mostrar as promessas que estão acontecendo em nossa vida. Mas a maior mensagem de Paulo, você não vai ver ele falando que Deus estava abrindo portas, que Deus estava dando chave de carro, que Deus estava fazendo curas maravilhosas. As maiores pregações de Paulo era dizer que Cristo era o Senhor, que Ele era o Messias, que Ele era o esperado, que Ele era o cumprimento da promessa, que Ele era aquele que Isaías disse que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e esse filho seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele pregava e ensinava que Cristo era o Messias, o aguardado do povo de Israel. E quando ele ensinava, nós vamos ver em todo o decorrer da palavra de Deus, que ele trazia ensinamentos. Paulo sofreu demais para escrever as epístolas que ele deixou. Pastor, mas o que tem a ver um culto de oração com a vida e o chamado de Paulo? Paulo, quando teve encontro com o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele ficou 3 dias sem comer, buscando o Senhor, orando e clamando ao Senhor, buscando a face de Deus, até o ponto de Deus se revelar a Ananias e falar: Ananias, tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando e eu me revelei a ele. Vai e impõe tuas mãos sobre ele e mostra para ele o tamanho do chamado que eu tenho com ele. Ananias, o significado desse nome é Deus é gracioso, ou Jeová é gracioso. O que significa ser gracioso é aquele que tem graça, aquele que oferece algo sem algo em troca. É o que nós vemos, o que Cristo fez. Ele ofereceu o seu único filho para que todos pudessem crer nele.
Jesus, Ele pagou aquilo que eu e você deveríamos pagar. Jesus sofreu, foi caluniado, foi machucado por mim, por você. Por isso eu falo para você nessa noite: continue buscando, não deixe que as lutas e a adversidade venham bater em tua porta, falando para você que não tem jeito mais, que não adianta mais. Não dê ouvido isso, mas dê ouvido à voz do Senhor que está se revelando a ti, dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, você vai viver um propósito a qual está no meu coração, pois grande é a obra que eu tenho com a sua vida, porque quem te chamou, Ele aperfeiçoa o seu chamado. Paulo, quando ele começa a entender o chamado dele, chega a um certo ponto da sua vida. Em 2 Coríntios, quando ele está ensinando nossos irmãos, ele fala que depois de entender tudo aquilo que Deus se revelou a ele, ele fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor, para que os homens conheçam em Cristo. Eu sei, não sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Aí ele fala assim no versículo 7: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse isso de mim. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo começa a entender o chamado dele, e nós sabemos que o chamado, ele traz lutas. Nós sabemos que o chamado dói. O chamado, existe perseguições, mas no chamado nós somos exaltados pelo Senhor. Mas no chamado somos agraciados pelo Senhor. Assim como Ananias foi um homem que, traduzido, o nome dele significa Jeová é gracioso. O Senhor teve graça do apóstolo Paulo, assim o Senhor teve graça de mim, de você. Ele nos chamou, Ele nos comissionou uma obra em nossas mãos. Ele nos deu a oportunidade de anunciar a palavra. Ele nos deu a oportunidade de usar o nome do Senhor. Ele nos deu a autoridade de poder usar o nome de Jesus. Por isso, se a luta vir, não se importe com a luta, anuncie mesmo assim o nome do Senhor. Não importa se a luta, a perseguição vai chegar, faça como Paulo: Senhor, a minha vida está diante de Ti. Senhor meu Deus, se as lutas vierem na minha vida, eu vou passar glorificando e exaltando o Seu nome, porque eu sei que quem me chamou foi o Senhor. Eu sei quem me capacita é o Senhor. Eu sei quem coloca a palavra nos meus lábios é o Senhor. Eu sei da obra que o Senhor tem na minha vida. Eu sei da obra que o Senhor tem na minha família. Por isso eu não vou parar. Paulo tinha todos os motivos para poder parar de anunciar a palavra. Eu separei algo aqui no meu celular, e eu estava vendo algumas das aflições de Paulo. Quando fala que ele sofreu naufrágio 3 vezes, foi perseguido, apedrejado. Só que ele não se exalta por isso. Paulo, ele poderia bater carteirinha e falar: você está sofrendo? Eu estou sofrendo mais que você. Você está sendo perseguido? Eu estou sendo mais perseguido que você. Pelo contrário, ele entendeu que a graça do Senhor bastava na vida dele. Quando ele orava,
o Senhor falar para ele: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, aí você está forte. Porque quanto mais perto da oração estamos, mais perto de Cristo chegamos. Quanto mais oramos, mais perto de Deus nós chegamos. Quanto mais oramos, mais entendemos o quão precisamos estar perto do Senhor. Paulo sabia disso. Ele tanto é que em Gálatas ele fala: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me escolheu pela sua graça. Depois que ele tem um encontro com o Senhor, ele fala: o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Assim como Jeremias, ele deixou escrito no capítulo 1, versículo 5, que antes mesmo dele ser formado, ele havia sido escolhido pelo Senhor para ser profeta às nações. Assim como João deixou escrito, Jesus falando no capítulo 15, versículo 16, que não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vão e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Foi Cristo que nos escolheu. Por isso não podemos parar de orar, não podemos parar de anunciar, não podemos parar de falar do amor de Deus. Em 1 Pedro vai falar que nós somos sacerdotes real, nação santa, povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que tirou do lamaçal, do charco de lodo. O salmista, quando ele escreve o Salmo 40, verso 1, 2 e 3, ele diz que esperou com paciência pelo Senhor, e o Senhor se inclinou a ele, ouviu o clamor, tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou seus passos, colocou um novo cântico em sua boca, um hino ao nosso Deus, onde muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele entendeu que se confiar no Senhor, a confiança nos leva à oração, nos leva à entrega, nos leva para perto do Senhor. Paulo sabia que quanto mais perto do Senhor ele estava, mais ele orava, mais ele buscava, mais ele consagrava, e não desistia do propósito, não desistia da promessa, e não desistia do Senhor. Paulo entendeu que quanto mais eu oro, mais eu chego perto do Senhor. Quanto mais eu desço na casa do olheiro, mais o oleiro se revela a mim. Quanto mais eu busco no momento das provas, mais as provas saem para longe. E se não sair, eu continuo orando e buscando a face do Senhor. Existe Ananias também no nosso meio. Homens agraciados, mulheres agraciadas que estão orando pela nossa vida, buscando a Deus pela nossa casa. Assim como você tem buscado pela sua casa, pela sua família, assim como você tem buscado pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, existe ainda pessoas que estão compromissadas com a oração. Existe Paulos no nosso meio, homens e mulheres que entenderam o chamado de Cristo, homens e mulheres que entenderam que é melhor fazer a vontade do Senhor. Quando Deus falou com Ananias: vai até a casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso, ora por eles. Ananias falou assim: mas Senhor, este homem persegue os seus filhos e a igreja do Senhor. O Senhor não sabe quem é esse homem? Eu imagino Ananias querendo trazer um conhecimento ao Todo-Poderoso, que é conhecedor de todas as coisas. Deus fala: eu sei, mas vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. O quanto ele vai padecer pelo meu nome. Eu vou ensinar ele que nos momentos da dor, nos momentos das lutas, das dificuldades, eu vou mostrar para ele que ele vai me buscar em oração, que ele vai me buscar em consagração. Eu vou mostrar para ele que ele vai pregar a palavra para os seus, e os seus não vão aceitar, vão rejeitar ele. É o que acontece em nossas vidas, nossos meios, nosso tempo presente hoje. Nós entendemos e confiamos no nosso Senhor.
anunciamos a palavra e muitos ainda não acreditam, muitos não dão credibilidade, mas assim como foi o Senhor com Paulo, assim o Senhor vai ser contigo. Assim como foi o Senhor com Ananias, um homem que foi escolhido para ir orar para o apóstolo Paulo, Deus vai enviar eu e você para orar para as pessoas que estão necessitadas. Deus levantou eu e você para ser um chamado, um anunciador da palavra, e anunciando a palavra, vamos orar e vamos ver os milagres acontecer, vamos ver as pessoas sendo curadas. Ananias orou para o apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que a escama caiu dos seus olhos, ele conseguiu ver aquilo que ele não estava vendo mais. Deus levantou eu e você para ser como Ananias. Deus levantou eu e você para ser como Paulo. Deus levantou eu e você nessa geração onde não tem mais o compromisso, para mostrar que ainda tem um povo em Potim que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com a oração, que tem compromisso com a verdade. Nós somos um povo compromissado. Fique em paz quando estiver passando por lutas. Jesus disse assim em Mateus capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 e 12: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Não importa, missionário, a luta que nós estamos passando, nós não podemos parar, não podemos abaixar a guarda, não podemos deixar de fazer aquilo que Cristo colocou em nossas mãos. Pois o Evangelho é dor, o Evangelho não é só alegria, a maioria das vezes vai ser luta até o fim dos tempos. Se eu e você não passarmos por luta, é porque a nossa vida não está agradando a Deus. Desculpa falar isso para você. Se você falar para mim, mas eu não passo por luta, então a sua vida tem que ter você tem que analisar como você está servindo, porque todos que servem ao Senhor passam por lutas. Pedro, quando ele deixa escrito em 1 Pedro, ele fala assim: que glória é essa? Se sois esbofeteado e sofreis porque faz o mal, que glória é essa? Mas se vocês são perseguidos, sofrem calúnia por anunciar a Cristo, isso é agradável a Deus. Deus se agrada de ver eu e você passando por luta. Sabe por quê? Porque Ele vê eu e você não desistindo, não abaixando a guarda. Ele vê eu e você firme na brecha, esperando o cumprimento da promessa. Pois Ele disse que aquele que serve Ele vai honrar. Ele vê eu e você passando por momentos estreitos. Ele olha lá de cima e fala: lá, meu filho, ó, tá na prova, tá na luta, mas não deixa de me adorar. Tá na luta, mas não deixa de adorar. Tá na prova, mas não deixa de me servir. Tá na prova, mas não deixe de me buscar. Pois foi para isso que nós fomos chamados, para sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo. Paulo, ele é muito sábio, e as coisas que ele escreveu, ele fala assim, ó, Filipenses: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Será que estamos dispostos a padecer por Cristo? Será que estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? O Evangelho nunca vai ser só alegria. O Evangelho vai ser sempre renúncia. Sempre vai ser renúncia. Sempre vai ser renúncia. Renunciar isso aqui, ó, a nossa carne, para fazer a vontade de Deus.
renunciar aos nossos desejos para fazer os desejos de Deus. Isaías 53 vai dizer que os seus pensamentos não são como os meus pensamentos, e os seus caminhos não são como os meus caminhos. Os pensamentos de Cristo é mais alto que os nossos. Os caminhos do Senhor é mais estreito e os nossos é largos. Por isso que para herdar o reino de Deus, a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que vão entrar por ele. Paulo, ele fala no capítulo 3, ele fala assim, da seguinte maneira, capítulo 4, perdão, porque é muita coisa que a gente fica marcando e se perde. Ele fala assim: verdade é que muitos anunciam a palavra por inveja, por porfia, outros de boa mente, mas uns por amor, sabendo que foi imposto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições nas minhas prisões. Mas que importa? Contudo, que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda mais. O que ele quer dizer com isso? Que muitos pregam por dinheiro, muitos pregam por querer ser melhor do que o outro, muitos pregam para querer ser visto, ser estrela. Paulo fala que ainda continue assim, mas só que naquele grande dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, aí vai ser pesado na balança. Aí o Senhor vai falar: você até pregou bonito, você até falou bonito, você conhecia muitos versículos, você cantava muito bem, você orava muito bem, mas o seu coração estava longe de mim. Você fazia a obra com excelência, para as pessoas serem vistas e você ser visto, mas o seu coração não estava em mim. Você queria ser visto pelas pessoas, você só queria ser visto, ser a estrelinha. Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta com o Senhor. Então, se você vai fazer, faça de boa mente, faça com verdade, mesmo que a sua pregação seja simples, faça com amor, sabendo que é para Cristo, que é para alcançar as vidas, que é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas possam ver Cristo se manifestando no nosso meio, para que as pessoas possam ser curadas através da palavra, através da oração, através da busca incessantemente pelo Senhor, para que as pessoas possam entender que o melhor não é ser a estrela, mas é mostrar a estrela que é Cristo Jesus, para que as pessoas possam ver que aquele que te chamou, tirou você do lamaçal, é aquele que se manifesta no culto, todos os cultos que nós prestamos ao Senhor, para que as pessoas possam acompanhar na live e ver: Cristo é na vida dessas pessoas, Cristo é na minha vida, eu quero esse Cristo como meu Senhor. Pregue a palavra com todo carinho, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, não importa se vai ser doloroso, não importa se vai ser massageando o ego, mas pregue a palavra com verdade, pregue a palavra falando verdadeiramente: Cristo te chamou. Porque eu tenho certeza
que se essa palavra ela é anunciada com verdade, algo tem que acontecer. Não é à toa que os homens de Deus que pisam nesse altar, soa, molha a camisa, dá o seu melhor, prega até ficar rouco, louva até ficar rouco. Não é à toa que temos feito a obra do Senhor, temos feito com amor, visando alcançar o maior número de almas possíveis. Não importa se as pessoas vão falar mal de você porque você prega gritando. Não importa se as pessoas vão falar de você porque você fala rápido no microfone, não dá para entender nada. Não importa se as pessoas não entendam. Tem pessoas que vai entender da maneira que você prega. Tem pessoas que vai ver você pregando simplesinho, quietinho, nem se movimentando, parado, quase não levanta a cabeça, quase não se mexe, quase não tem ar. Não importa, não pare de pregar, não pare de anunciar, não pare de falar do amor de Deus, não pare de falar que Ele vive e que Ele chama para uma grande obra. Não pare. O preço foi pago. Cristo deixou o céu de glória. Em Filipenses 2, capítulo 5 seguintes, vai dizer que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu amo esse versículo. Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e se fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa, o que importa é o homem falar: Cristo vive em mim, e a obra de Deus que aperfeiçoará na nossa vida por completo. Paulo diz que aquele que te chamou, Ele aperfeiçoará o seu chamado. Pregue em tempo e fora de tempo, mas não pare de pregar a palavra de Jesus. Não pare de dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Não pare de dizer que Ele vive.